Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao espaço de grande entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o diretor do maior porto do país. Trata-se de Osório Lucas, um homem que entrou para a vida das linhas férreas e dos portos através da empresa CFM, onde chegou ao lugar de administrador executivo. Muito boa noite, Dr. Osório Lucas. Seja bem-vindo ao programa Grande Entrevista. Muito boa noite para si e para todos os telespectadores que acompanham a STV. Nesta entrevista vamos tentar perceber o papel do Porto de Maputo na economia de Moçambique, o ambicioso plano diretor da empresa e os desafios impostos à atividade portuária. Só para ter uma ideia, o Porto de Maputo movimenta anualmente 17 milhões de toneladas de carga diversa, entre carvão, açúcar, ferro-cromo, viaturas, entre outras mercadorias. É um dos maiores contribuintes para a economia, bem como um dos maiores empregadores, com cerca de 5 mil pessoas na folha de pagamento. Portanto, é sobre esta empresa que vamos esmiuçar a sua atividade nos próximos 60 minutos. O Porto de Maputo concebeu um plano diretor avaliado em quase 2 bilhões de dólares, 1,8 mil milhões de dólares, dos quais 400 milhões de dólares já foram aplicados. Quais são as grandes linhas de força deste plano diretor e que porto teremos depois deste plano estiver concluído? Muito obrigado. Como efetivamente disse, o Porto de Maputo tem o plano de investir 1,8 bilhões de dólares na base do seu plano diretor que foi aprovado em 2010, na base do qual foi feita a extensão do contrato de concessão para um período até 2033, sendo que as grandes linhas de força são capacitar o Porto de Maputo para atingir um volume de 50 milhões de toneladas no fim da concessão e 40 milhões em 2020. Para atingir isso, nós precisamos de efetuar alguns investimentos de base, sendo o primeiro a dragagem do canal. O Porto de Maputo tem uma dragagem, uma profundidade de 11 metros, ou 11 metros, menos 11 metros da linha de base. Nós vamos passar para próximo de 14 metros, o que vai permitir manusear navios de 80 mil toneladas contra os atuais 60 mil toneladas. A segunda linha de força é a reabilitação de cais e armazéns, que vai reforçar a nossa capacidade de atracação de navios e armazenagem de carga. A terceira linha de força é investimento na força humana, no capital humano. E, finalmente, um alinhamento com os caminhos de ferro, por forma a promover alguma migração de carga da estrada para a linha férrea. Estas são as principais linhas de força do plano diretor. Estes 400 milhões de dólares já investidos, para que área que foram? O que já foi feito destes 400 milhões de dólares? Os grandes investimentos foram na reabilitação ou expansão do terminal de carvão, que inicialmente tinha uma capacidade de 1 milhão de toneladas e hoje tem uma capacidade de 7 milhões de toneladas. A reabilitação de estradas e construção de estradas novas dentro do Porto de Maputo, ou da estrada principal, construção de novos armazéns e áreas para estocagem de carga, para além de investimento em equipamentos. Que porto é que teremos quando este plano estiver concluído, comparativamente aos outros portos, principalmente os da África do Sul, que têm uma relação de competitividade direta com os portos moçambicanos? Bom, os grandes ganhos que se devem retirar deste plano diretor, para além do ganho em infraestrutura, isto é, um canal com uma profundidade de menos 14 metros ou 13,8 metros, que vai permitir que os navios que escalem o Porto de Maputo venham em escala direta da China ou da Índia para Maputo, em vez de terem que passar por portos competidores como o Porto de Richards Bay. Nós vamos ter um porto com maior capacidade de manuseamento, mas há uma componente que não é muito referenciada quando se fala em investimentos, que é a componente da capacitação da força humana, para ganhar produtividade, fazermos operações em menos tempo, porque nós temos limitações de cais, temos 14 cais operacionais, deveríamos ter mais, mas os cais não se inventam, são grandes investimentos, e uma forma de capacitar esses cais é melhorando a produtividade e reduzindo os tempos de utilização dos cais. Portanto, a nossa expectativa é que o Porto de Maputo seja um porto altamente competitivo, muito produtivo em 2020, 2021, com mais cais disponíveis, com cais mais profundos, com canal profundo e com maior capacidade de estocagem. É isto que nos vai levar a 40 ou 50 milhões de toneladas de capacidade. Um dos pontos críticos levantado no vosso plano diretor é a necessidade de colocar o transporte ferroviário a funcionar corretamente, ou seja, alterar o atual cenário em que uma boa parte da mercadoria é transportada através de caminhões. Lê-se no vosso plano diretor que Maputo é um porto baseado em estradas e não em linhas ferroviárias. Que trabalhos é que estão a ser feitos neste momento para se alterar este cenário? Eu penso que isto é daquelas questões que todo consumidor, embora não lide diretamente com o Porto de Maputo, tem uma sensibilidade direta para o problema. Uma simples viagem de Maputo a Nelspruit é uma indicação clara de
que há um número bastante razoável de caminhões nas nossas estradas. As vossas estimativas indicam que são 900 caminhões por dia num único sentido. Aproximadamente 820, 830 caminhões num só sentido. Do ponto de vista logístico, este número tem que ser duplicado para 1.600, na medida em que todo o caminhão que entra sai do porto. É um número bastante elevado e isto é agravado pelo tipo de cargas que estes caminhões transportam. Estamos a falar em minérios, é carga pesada, carvão, magnetite, ferro-cromo, cromor. É carga que impõe uma pressão muito grande sobre as nossas estradas. Há riscos ambientais, naturalmente, que não devem ser ignorados, para além de riscos de segurança. Para lhe dar uma noção, um comboio com 60 vagões, sendo que cada vagão tem uma capacidade de 60 toneladas, é capaz de transportar, numa só composição, 3.600 toneladas. Um caminhão tem uma capacidade média de 32 toneladas por caminhão. Portanto, estamos a dizer é que por cada comboio de 60 vagões, são 100 caminhões fora da estrada. Agora, isto é mais fácil dito do que feito. Há um trabalho de coordenação que é feito com o CFM. A complexidade deste problema é que isto não envolve só o CFM ou o Porto de Maputo. 90% das nossas cargas em trânsito vêm da África do Sul. Portanto, é preciso haver um alinhamento também com a Companhia Ferroviária Sul-Africana, a Transnet Freight Rail, e este exercício está a ser feito. Há sinais bastante positivos, quer do lado moçambicano, quer do lado sul-africano. Nós acertamos com o CFM um plano diretor ferroportuário, e estamos em fase de conclusão, por forma que o Porto de Maputo seja visto de forma integrada. Agora, uma mensagem é que isto não é em prejuízo da caminhonagem, o Porto de Maputo vai continuar a receber caminhões, deve continuar a receber caminhões. O que nós queremos tentar fazer é criar um maior equilíbrio entre a carga ferroviária e a carga rodoviária. Até porque com a carga ferroviária é mais barato, movimentar as mercadorias através de locomotivas é mais barato. Só para termos uma ideia, qual é a diferença real de preços entre, por exemplo, transportar 50 toneladas de um caminhão da África do Sul para Maputo e transportar a mesma quantidade via ferroviária para Maputo? Não, repara, a diferença pode chegar aos números de $10 por tonelada, mas depende do tipo de carga. Nem toda a carga é tendencialmente ferroviária. Há cargas rápidas, cargas perecíveis ou de maior qualidade que naturalmente irão por via férrea. A nossa preocupação é migrar cargas pesadas, minérios essencialmente, ferro-cromo, cromor e magnetite da estrada para a linha férrea, porque entendemos que é uma carga que é naturalmente virada para a linha férrea. A questão da construção das linhas férreas, de que é um papel? O papel é do CFM, é o papel do Estado. Criação de linhas e investimentos ao nível das locomotivas para alimentar o porto. Como é que é a vossa relação com o CFM? Há um feedback que vos satisfaz em relação a isso? Bastante positivo, bastante positivo. Nós temos sentido, como tive o cuidado de dizer há pouco tempo, nós estamos a trabalhar num plano diretor conjunto, que é o plano diretor ferroportuário. Este plano diretor ferroportuário não pode ser feito só pelo Porto de Maputo, nem pode ser feito só pelo CFM, para além de que não são só linhas férreas exteriores, isto é, a linha férrea de Ressano Garcia, Limpopo ou Goba. Há linhas comuns dentro do Porto e no sistema ferroviário, que são as chamadas linhas de manobra, que pressupõem um esforço conjunto. Portanto, nós também temos que fazer um investimento no nosso sistema ferroviário interno no Porto. Estamos a concluir o plano diretor conjunto. Hoje existe aquilo a que se chama um centro de operações conjunta, que envolve a Transnet, o CFM, a Suez Rail e o Porto de Maputo. Portanto, os esforços são positivos. Compreendo alguma ansiedade em ver estes resultados aparecerem, mas temos que trabalhar de forma eficaz, paulatina, para atingir os resultados, e temos tido não só apoio do CFM, como do próprio Governo. Sentimos o envolvimento direto do Governo neste esforço de migrar alguma carga para a linha férrea. Ok. Para colocar o transporte ferroviário a funcionar corretamente, quantas linhas serão necessárias? Estas três, Ressano Garcia, Goba, Limpopo. Sei que a linha de Ressano Garcia já está a ser reabilitada, são $20 milhões em relação às outras duas. Essas três satisfaziam, minimizavam pelo menos o problema. Repare que o nosso plano diretor centra-se em dois vetores, do ponto de vista de origem de carga. Um é a carga de trânsito, que tem origem na África do Sul, no Zimbábue, na Suazilândia e potencialmente no Botsuana e na Zâmbia. Qualquer um destes países serve-se do Porto de Maputo através da linha de Ressano Garcia para a África do Sul, da linha de Limpopo para o Zimbábue, para a Zâmbia e potencialmente para o Botsuana, e da linha de Goba
para a Suazilândia. Portanto, não há necessidade de construir novas linhas, o que é preciso é fazer o aumento de capacidade e melhoria das linhas atuais. Depois tem alguma carga nacional, que é uma preocupação que nós temos. Como eu lhe disse, cerca de 70% das nossas cargas são cargas de trânsito. É preciso reforçar alguma capacidade nacional e pensamos que o açúcar, essencialmente, da Maragra e da região sul do país, pode ser uma carga a crescer no Porto de Maputo. Quais são as mercadorias que contribuem significativamente para as vossas receitas e para onde é que essas mercadorias vão? Quais são os principais clientes em termos geográficos do Porto de Maputo? As principais mercadorias são minérios, estamos a falar de carvão, magnetite, ferro-cromo, cromo-ore e outros minérios de origem na África do Sul ou no Zimbábue, fundamentalmente na África do Sul nesta fase, o açúcar, que é de exportação de Moçambique, Suazilândia, África do Sul e Zimbábue, e estamos a falar da carga contentorizada, essencialmente carga contentorizada de consumo nacional. Estamos a falar em eletrodomésticos, para além das viaturas, que é uma carga que está a surgir com muita força no Porto de Maputo. Falamos em viaturas para consumo nacional, importação de viaturas do Japão, da China, do Japão essencialmente para consumo nacional, e a exportação de viaturas da África do Sul, como a BMW, para a China e para a Ásia. Ok, o presidente da África do Sul anunciou recentemente investimentos bilionários ao nível dos portos e das linhas férreas sul-africanas. Até que ponto é que este forte investimento que está a ser na África do Sul pode prejudicar a competitividade e eficiência do Porto de Maputo? Bom, é um fator de risco no nosso plano diretor, mas nós julgamos que os fatores de risco podem ser convertidos em oportunidade. Não é? A África do Sul anunciou um plano de investimento na ordem de 300 mil milhões de rands, ou 400 bilhões de dólares, para todo o seu sistema ferroportuário, não é só para as linhas para os portos de Richards Bay e Durban, que são os portos de influência direta do Porto de Maputo. Pensamos que isto pode ser convertido numa oportunidade. Isto é um alerta para todo o sistema, no sentido de que a nossa janela de oportunidade é limitada. Nós temos consciência disso, o CFM tem consciência disso, o Governo tem consciência disso e temos estado a trabalhar com esse elemento presente nas nossas mesas de cálculo. Entende que este plano diretor também dá respostas àquilo que a África do Sul está a fazer? Ou acha que devia haver uma intervenção do Governo, ou do CFM também uma mão do Governo no setor? Repare, o Governo embarcou num processo de privatização, não é? Com a legítima expectativa de que o setor privado agregasse valor. Não me parece correto nesta altura que nós, uma empresa privada, detida em 49% pelo CFM, em 51% pela Green Road, pela DP World e pela Moçambique Gestores, que nós fôssemos agora ao Governo e disséssemos venham lá intervir. O Governo tem outras prioridades. O apoio que o Governo pode dar, dá-o através do CFM. O CFM é detido pelo Estado, o CFM está a trabalhar connosco, o Ministro dos Transportes, dos diversos, e o Ministro Motice, no caso particular, tem estado a acompanhar muito presencialmente este problema, tem estado a acompanhar os planos estratégicos do Porto e da linha férrea, tem estado a acompanhar este plano estratégico integrado em que estamos a trabalhar, e eu penso que este é o papel do Governo. É estimular que as empresas dialoguem, que as empresas alinhem os seus planos e menos uma intervenção de outra natureza. Eu acho que o país tem outras prioridades e nós, empresas privadas, temos a responsabilidade de criar o nosso próprio caminho e recorrer ao Governo quando se justifique, e não me parece que seja o caso ainda. Ok. Uma das prioridades do vosso plano diretor é a questão da dragagem. Sei que vão fazer uma dragagem já quase no final deste ano. E que impacto é que isto vai trazer para a vossa atividade no dia a dia? Como eu tive o ensejo de dizer antes, em 2009 o Porto de Maputo tinha uma profundidade de menos 9,4 metros e recebia navios de mais ou menos 30 mil toneladas, 35 mil toneladas. Os navios têm, um Panamax tem uma capacidade de 80 mil toneladas, um Baby Max é capaz de ter uma capacidade de 60 mil toneladas. Significa que o navio tinha que ser parcialmente carregado em Maputo, depois ia a Richards Bay ou Durban para carregar o resto. Isto traz custos para as linhas de navegação, traz custos no preço final
de produto, sendo que os nossos principais mercados são a China e a Índia. Fizemos a dragagem em 2010 e o canal passou a ter menos 11 metros de profundidade e passamos a receber navios de 60 mil toneladas. Obtivemos alguns ganhos de escala, baixamos os custos com a utilização do Porto de Maputo, mas ainda continuamos a encher parcialmente os navios em Maputo e depois vamos a Richards Bay ou Durban. Com o aprofundamento do canal para passar a receber navios de 80 mil toneladas, nós julgamos que passaremos a ser um mercado direto. Os navios vêm ao Porto de Maputo e vão diretamente à China. Naturalmente que há redução nos custos de navegação. Naturalmente isto vai resultar em redução nos custos do consumidor final e nas indústrias que compram as matérias-primas e redução dos custos do produtor. Portanto, há ganhos na cadeia. E ganhos para o país, naturalmente. O Porto de Maputo é um contribuinte líquido para a balança de pagamentos do país. Quanto menores forem os custos de utilização do Porto de Maputo, maior será o apetite pela sua utilização e maior serão as receitas geradas no Porto. Só para lhe dar uma ideia, o Porto de Maputo emprega diretamente mais de 5 mil pessoas, mas emprega indiretamente mais de 10 mil pessoas. Estamos a falar em estiva, caminhonagem, prestação de refeições, agenciamento e por aí fora. Portanto, quanto maior forem as poupanças na estrutura de custos do Porto como um todo, maiores serão os ganhos na cadeia. Recentemente o Porto fez um investimento de mais ou menos 15 milhões de dólares na compra de 2 rebocadores. Queria perceber que performance é que este novo investimento vai trazer para vocês. Este investimento foi feito em parceria com a P&O Maritime, que é um operador internacional em mais de 40 países em atividade de reboque de navios. Os grandes ganhos são que nós passamos a ter 2 rebocadores de grande propulsão, com maior capacidade de reboque. As nossas manobras tornam-se mais fáceis. O tempo de navegação entre a boia de espera e os cais é mais rápido. Nós temos um canal de 17 km, que é feito em mais ou menos 2 horas. Portanto, todos os minutos que puderem ser cortados nesse exercício serão outra vez ganhos que se vão reproduzir em cadeia, em todo o sistema. Portanto, nós estamos confiantes que com estes 2 rebocadores, com um novo barco de pilotos para o apoio à atracação dos pilotos nos navios e um barco para amarração e desamarração, as nossas eficiências vão aumentar e os custos hão de ser diminuídos eventualmente. Há algumas indicações, sobretudo do setor privado, de que o Porto de Maputo é menos competitivo que outros portos da África do Sul, nomeadamente o Porto Elizabeth. Isto é verdade? E se é verdade, quais são as ineficiências que vocês têm comparativamente a esses portos? Não tenho essas indicações. Nós fazemos um controle dos nossos indicadores. Estamos convencidos que os nossos custos estão alinhados com os portos de maior influência. Estou a falar de Richards Bay e Durban, só com esses nos podemos comparar naturalmente. E uma prova que alguma coisa de positivo deve estar a acontecer com o nosso tarifário é que em 2011 nós fazíamos 12 milhões de toneladas, em 2012 fazíamos 15, em 2013 fizemos 17, em 2014 esperamos fazer 19 ou 20 milhões de toneladas. Esse crescimento não seria possível se a nossa estrutura de custos não fosse uma estrutura adequada aos preços de mercado, não é? No fim do dia, o que importa é menos se estamos em condições de competir com os portos de Richards Bay ou Durban, que nem sequer são portos competidores, são portos complementares. O que importa no fim do dia é qual é a nossa influência no custo final. Quanto custa usar Maputo, Richards Bay ou Durban para o consumidor final, para o importador. Este é que é o exercício que nós temos que ter sempre presente. Bom, queria ouvir as suas ideias relativamente ao problema de escoamento que se levanta na zona centro e uma parte da zona norte. Neste momento, a indústria extrativa em Moçambique tende a crescer. O senhor, durante muito tempo, teve responsabilidade no CFM, agora está numa empresa privada, tem uma visão do setor. Qual é o seu entendimento? Como é que se pode encontrar um caminho para se desbloquear as grandes matérias-primas, especialmente o carvão, na província de Tete?
Isto é um bocado uma área sobre a qual tenho menos influência, mas percebo que queira ouvir a minha ideia. Quero ouvir a sua ideia, como, sei que já não tenho uma influência. Como suposto entendido na matéria, tenho muita reserva sobre o meu nível de entendimento, mas eu penso que estão a ser tomadas as medidas certas, neste momento. Podemos discutir se elas deviam ter sido tomadas antes ou depois, mas é sempre o valor do dinheiro no tempo. Tenho conhecimento que o CFM está a fazer, enquanto falamos, a expansão da linha ferro, do aumento da capacidade da linha de Sena. A Vale está a trabalhar com o CFM na expansão, no aumento da capacidade da linha de Nacala. Conheço, muito por alto, um projeto para a construção de um porto em Macuse. Compreendo a ansiedade em ver o carvão a ser escoado de imediato, até porque os preços de mercado não dependem de nós, dependem da relação de oferta e procura entre os exportadores e os consumidores desse carvão. O preço do carvão baixou, isso é público, mas penso que estamos no caminho certo. Agora, há coisas que podiam ter sido feitas melhor, naturalmente que há. Isto é um processo de aprendizagem. É preciso tomar em consciência que nós participamos no processo de privatização dos diversos sistemas ferroportuários. Isto é uma coisa que começou em 99, 2000. 10, 14 anos em economia não é nada. É um processo normal, havemos de cometer um e outro erro, havemos de perceber algumas oportunidades de uma ou de outra maneira, mas aquilo que me conforta é que há sinais positivos. Há investimentos a acontecerem, a linha de Sena está efetivamente a ser reabilitada, há planos atuais para aumento da capacidade do Porto da Beira, o Porto Nacala está a ser reabilitado, quer o Porto, quer a linha que liga Moatize a Nacala. Portanto, eu penso que há sinais reconfortantes. O importante é aprendermos todos os dias destes processos e perceber como obviar algumas demoras, alguns atrasos no processo. Mas há uma percepção de que o que está sendo feito neste momento são paliativos. Não há uma visão geral sobre o desenvolvimento do setor de transporte ferroviário naquela zona. E recentemente o governo adotou um modelo de concessão, por exemplo, para a construção dessa linha Macuse. O que eu queria ouvir de si é se estas soluções resolvem estruturalmente o problema. Sim, a única maneira de resolver estruturalmente este problema é com investimento em infraestrutura. Não há outra forma. Podíamos sonhar com o que nós quiséssemos, mas no fim do dia há carvão e há um mercado. É como ligar o mercado produtor, TET, aos consumidores, à China ou à Índia. A única forma é com a infraestrutura, é construindo linhas férreas e portos. O Estado moçambicano, naturalmente, que não poderá investir em portos, linhas férreas, estrada, água, saneamento, etc., etc., tomou uma posição de envolver o setor privado no desenvolvimento dessas infraestruturas. Não é nada de novo, é muito comum no mercado internacional que se faça isso. E está a acontecer. Portanto, não me parece que, do ponto de vista estratégico, haja algum problema. O que causa algum desconforto é o problema de timing, é o tempo, é estarmos em 2014 e algumas coisas estarem a acontecer. É uma ansiedade normal, mas estrategicamente a decisão está correta. A prova de que está correta é que o Porto de Maputo em 2004 ou 2003 fez 4 milhões de toneladas, em 2013 fez 17 milhões de toneladas com envolvimento do setor privado. E repara que quando estas concessões terminarem, sejam elas quais forem, da linha de Sena, Macuse, Maputo, como quiser, estes ativos voltam para o Estado moçambicano, voltam com um valor acrescentado, que é uma infraestrutura completamente reabilitada. Acho que temos que prestar atenção ao investimento no capital humano. Temos que garantir que boa parte do pessoal que opera estes sistemas é pessoal moçambicano. Posso-lhe falar do Porto de Maputo, que é onde me sinto razoavelmente confortável. 98% do pessoal do Porto de Maputo é moçambicano. 98%? 98%. E 16% desse pessoal é de sexo feminino. Quantos é que estão na área de gestão? Na área de gestão nós temos 10%. Temos cerca de 14 gestores de sexo feminino. Mas se olhar para nosso escalão etário, também temos estado a gerar agora algum equilíbrio entre a população laboral anterior a nós e a nova população laboral, sem criar qualquer transtorno no sistema. Promovemos cursos de formação para miúdos com 12º ano. Onde é que são formados? São formados em Maputo, Exato. num projeto que eu considero interessante, na medida em que fomos buscar
ex-trabalhadores do CFM, reformados, conhecedores do sistema, que foram professores na escola portuária e que vêm ensinar esta juventude sobre como fazer. Não é uma lição teórica, é prática, como fazer. Destes, cerca de 116 estão empregos no Porto de Maputo. E os índices de acidentes não aumentaram, pelo contrário, estão a baixar. Significa que fizemos o investimento correto. O meu desafio, o repto, é que este exercício seja feito ao longo do país e temos estado a dialogar. Houve uma iniciativa comum entre a Cornell, Daraval, CFM, MPDC, os terminais do Norte, no sentido de criarmos um pool de recursos humanos nacional, porque este é um risco que todos nós temos presente, que é a migração de mão de obra qualificada de um porto para o outro. Caro telespectador, estamos em entrevista com o diretor do Porto de Maputo, Osório Lucas. Vamos agora a um breve intervalo, voltamos já.